Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. E perdeu mais uma, mas eu não assisti esse jogo. Inclusive, eu tô de mal com futebol. Eu assisti só do Flamengo e depois não assisti mais. Não sei porquê. Ficou desiludido. O Vasco dizem que jogou melhor, evoluiu. E pelos melhores momentos que eu acompanhei, realmente, é outro time em relação ao time que vinha jogando, porque pelo menos criou. Perdeu várias chances, né? Ou seja, criou várias chances. E o Vasco tem uma situação muito delicada. Todos praticamente ganharam, à exceção do Santos ali, né? Ali de baixo, e o Corinthians. Mas os times ganharam e abriram uma certa vantagem para o Vasco. O Vasco está em último lugar. É uma situação muito difícil. O Vasco tem que fazer uma campanha de campeão. E os próximos jogos são jogos muito difíceis mesmo. Mas tem a esperança que o Ramon Dias chegou e já deu uma nova cara ao time do Vasco. Will, você acha que Ramon Dias conseguirá fazer o Vasco permanecer na primeira divisão? Cara, essa é a pergunta que todos os vascaínos com certeza devem dormir pensando qual é a resposta para isso, né? Só o futuro dirá. O que a gente pode dizer nesse momento é que o Vasco não apresenta sinais de que pode sim sair dessa situação, né? Uma situação muito complicada. O Atlético Paranaense nunca tinha ganhado o Vasco em São Januário pelo Brasileirão, e então mais um tabu no aí. Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro, né, como um todo, né? Caramba, olha aí, mais uma informação. Então foi um tabu que o Atlético Paranaense quebrou. É uma das piores campanhas da história dos pontos corridos até essa rodada. E como você falou, os outros adversários do Vasco estão vencendo, estão dando sinais de melhora. Até o Coritiba, que até umas 3, 4 rodadas atrás, a gente já pensava, acho que o Coritiba não vai conseguir dar sinais de reação. Que nada, o Coritiba começou a ganhar, já está 4 jogos sem perder, se eu não me engano. E Goiás também, que estava mal, venceu agora nessa última rodada, venceu o Cruzeiro no Independência. Então, assim, todos os times que estão lá embaixo estão apresentando algum tipo de eficácia consideravelmente maior do que o Vasco para conseguir pontuar. Até mesmo o Santos, que vem muito mal no campeonato, e a gente tem um desempenho muito abaixo daquilo que a história do Santos deveria, né, entrar em campo, né, aquilo que o Santos poderia oferecer pela sua história, pela sua tradição, por ser um gigante, né? Mas mesmo assim o Santos também vem somando pontos, o Corinthians vem somando pontos, e o Vasco não. E o Vasco continua lá embaixo. E assim, agora tem uma outra questão. O Vasco tem algumas contratações que já estão entrando no time, tem algumas outras negociações bem encaminhadas, mas é o seguinte, essas negociações têm que chegar para jogar. E aí o Ramon Dias, que também chegou agora, ele vai ter que trocar pneu com o carro andando. Isso vai ser uma situação muito complicada. Esses jogadores que estão chegando no Vasco nesse momento, eles precisam chegar para ser titulares e para resolver dentro de campo. Isso e conseguir, e além disso, conseguir criar um coletivo, conseguir se encaixar dentro de campo. Isso vai ser muito complicado acontecer em curto prazo. E eu digo para você, se o Vasco não cair, e uma coisa aí para entrar como corte, hein? Se o Vasco não cair, se o Vasco conseguir se livrar do rebaixamento, para mim vai ser um milagre, assim, uma reviravolta. Para mim, a maior da história do Brasileirão. Maior do que aquele Fluminense de 2009, maior do que o Goiás também, que já teve, maior do que o Fortaleza no passado. Para mim, sem dúvidas, se o Vasco esse ano conseguir escapar do rebaixamento, vai ser algo para os torcedores realmente se esperançarem, se aliviarem. E assim,
Brasileirão, pontos corridos, tudo pode acontecer. Mas só para vocês terem uma noção do quão é difícil a missão do Vasco, hoje uma conta os matemáticos, né, estavam fazendo, né? Para o Botafogo ser campeão, o Botafogo hoje tem 40 pontos. O Botafogo, na teoria, precisa de mais 35 pontos, chegaria aos 75 pontos, porque nenhum vice-campeão na história do Brasileirão dos pontos corridos nunca fez mais de 75. Então, nessa teoria, o Botafogo precisaria de mais 35 pontos. O Vasco, hoje, com 9 pontos no campeonato, para chegar aos 45, 44 pontos, que são ali aquela margem de corte na teoria que normalmente salva os times do Brasileirão, pode ser que esse ano precise até fazer um pouquinho menos, uns 40, 41, mas vamos colocar os 44, 45 para garantir. O Vasco vai precisar fazer esses mesmos 35 pontos que o Botafogo precisa. Então, o Vasco vai precisar melhorar a qualidade da sua campanha. Campeão, né? Exatamente, eu não digo nem de campeão, seria uma campanha hoje mais ou menos de quem está em sétimo colocado, oitavo colocado, na posição ali do São Paulo, mais ou menos. O Vasco teria que, a partir de agora, ter um aproveitamento parecido com o do São Paulo do Rogério Ceni, para conseguir escapar do rebaixamento. Então, assim, um time que é a lanterna do Brasileirão, um gigante do futebol brasileiro, mas que já vem sendo assombrado nesses últimos anos por conta de brigar contra o rebaixamento. Então, o emocional dos jogadores vem muito abalado. Claro, agora com a chegada do novo treinador, pode ser que isso consiga ser revertido, né? Mas, assim, é uma situação muito complicada, cara, muito complicada. E você, meu irmão Rafael Pestana, como você vê essa situação do Vasco da Gama? Cara, eu até assim, dar um asterisco. Tu falou o São Paulo do Rogério Ceni, Dorival. São Paulo do Dorival aí, fazendo um ótimo trabalho no São Paulo, que é um time também muito limitado, mesmo assim tá aí brigando aí por título da Copa do Brasil, da Sul-Americana, né? E no brasileiro ali não passando susto. Eu vejo como eu concordo com o que você falou, realmente é um cenário desesperador, porque é um cenário de muita urgência, e o Ramon Dias entrou no mato sem cachorro, porque qualquer um pensa assim, pô, ele precisa de pelo menos 4, 5 jogos para começar a se adaptar, sendo que o Vasco tem uma urgência de dar certo muito grande, né? O Vasco, né, não é que amanhã tem que dar certo, tinha que dar certo para ontem. E o ontem já foi. Né? E os próximos jogos do Vasco realmente é desesperador. O Vasco vai pegar, se eu não me engano, fora de casa, o Corinthians. Pegar o Corinthians. Depois pega o Grêmio em casa. Depois pega o Bragantino fora. Depois pega o Atlético Mineiro em casa. Depois o Palmeiras fora. E depois o Bahia fora. É assim, desesperador. É bizarro. Realmente. E assim, o Vasco tem um aproveitamento pífio contra times lá de cima ou lá de baixo. Mas só para a gente ter essa noção que os times lá de baixo, o Vasco pegou Cuiabá, Goiás. Lá de baixo pegou Bahia já também. Bahia, Goiás, Santos. e Cuiabá e Santos em casa. Ou seja, a volta no segundo turno é fora de casa. O Vasco vai ter que ganhar desses times todos fora de casa, sem contar com o Coritiba, que ele pegou fora de casa e vai jogar em casa. Né? Inclusive, até o Coritiba aí, como você está falando, é um time até que pode dar trabalho aí para o Botafogo no próximo jogo aí, porque o Coritiba está fazendo um campeonato totalmente inverso, né? Ele começou já rebaixado, jogando nada, absurdamente mal, e do nada o Coritiba é um time super arrumado taticamente e tal, e é um time limitado, mas pode dar trabalho hoje, né, para quem for jogar contra ele. Inclusive eu já tô vendo o Flamengo jogando lá, que é a primeira rodada do retorno, desculpa. Então, realmente, não é uma situação legal, uma situação boa para o Vasco. Estão falando aí de reforços, mas assim, até os caras chegarem, se entrosarem. Mas pode falar, Will.
E não, é só mais uma coisa, né? Um agravante na situação do Vasco é que tem jogado sem seu torcedor, né? Em São Januário, né? Não, Isso e o tem. primeiro jogo dos caras com a torcida vai ser contra o Grêmio agora. Contra o vice-líder da. Já vai ter com todos os torcedores ou só mulheres e crianças? Eu tinha Eu visto não alguma coisa sei, sobre isso isso. eu não sei, isso eu não sei. Isso daí até tem que ver isso aí. Mas, assim, é um jogo que o Vasco já está pressionado pra caramba. Enfim, a situação do Vasco está longe de ser fácil. O Vasco não fez nenhum gol ainda em São Januário no Brasileirão. Nenhum gol. Nenhum gol. Galera, se inscreve aqui no canal do Rafael Pestana. Só tem conteúdo brabo, só convidado brabo, além dele ser muito engraçado. Então se inscreve aqui, porque toda semana, todo mês, toda hora tem conteúdo novo.